Tá gravando. Boa noite, galera. Então, agora a gente vai resolver questão de simulado, do segundo simulado, né? Do cursinho. E, da minha parte, cobrei o quê? Transmissão de calor, aqueles processos lá, convecção, irradiação, condução. E a parte de calor latente, calor específico, que são as partes de calorimetria. Beleza? Então, primeira questão, não sei se está na ordem de como estava no simulado. Aqui foi como eu mandei para quem organizou a prova. E vamos lá, primeira questão. Um fator que interfere na manutenção da temperatura do corpo das aves é a presença de gordura subcutânea e de uma camada de penas. Essa camada de penas auxilia muito no controle da temperatura, pois, quando a temperatura está baixa, as penas arrepiam, aumentando a camada de ar retida entre elas, promovendo o isolamento térmico. Aí tem a fonte. De acordo com o texto, ao arrepiar suas penas e acumular ar entre elas, as aves evitam a perda de calor para o meio e, consequentemente, mantêm a sua temperatura interna elevada. O tipo de transmissão de calor evitado com essa estratégia é a. Então veja, durante a aula de transmissão de calor, a gente conversou um pouco sobre condução, convecção e irradiação. Beleza? A transmissão de calor são só esses três meios, essas três formas que existem: condução, convecção e irradiação. O que é que consiste a irradiação? Irradiação, gente, é quando um corpo ele perde calor através de ondas eletromagnéticas. Beleza? Isso é irradiação. O que é que vai ser a convecção? É a perda de calor através de diferença de densidade entre os fluidos. Fluidos mesmo que são gases ou líquidos. Então, esse é o conceito de convecção. E a condução, para ela ocorrer, vocês sabem que tem que ter um meio. É a transmissão de calor através de um meio material. Certo? Então, agora, sabendo disso, a gente pode resolver a questão. Então, vamos reler aqui. Ó. Ao arrepiar suas penas e acumular ar entre elas, as aves evitam a perda de calor para o meio. Então, vejam. O que é que acontece? Lembram que, durante a aula, a gente conversou que o ar ele é um péssimo condutor? Já que ele é um péssimo condutor, ele é um ótimo isolante, ou seja, ele evita que você troque calor com o meio. Se ele evita a troca entre você e o meio, ele evita a condução, certo? Ele evita que o meio ambiente, como um todo, certo? O vapor de ar existente na atmosfera, no caso das aves, o ninho em que você está, certo? Ele evita que você perca muito calor. E com isso, você mantém a temperatura interna elevada. Porque lembre que as aves são animais, acho que é, esqueci o nome certinho, mas tem um nome para cada um. Homeotérmico é alguma outra coisa, não lembro se é heterotérmico, mas acho que não é não. Mas elas não conseguem regular a sua temperatura como a gente. Como nós mamíferos que conseguimos regular nossa própria temperatura de acordo com como está o ambiente. Se estiver muito frio, o corpo aumenta a temperatura. Se estiver muito quente, o corpo abaixa a temperatura. No caso das aves, não. Certo? Se estiver frio, elas têm que reter ar entre as penas. Por isso que elas ficam todas escondidinhas, tal, parecendo... Não sei se já viram galinha quando tá chovendo, tal. Ela bota a cabeça debaixo da asa para quê? Para evitar ao máximo que ocorra a condução. Que o calor do corpo dela saia para o meio. Certo? Por isso aí a resposta é a letra B. Porque ela está usando o ar como isolante. Certo? Então a resposta é a letra B. Com relação ao índice de acerto dessa questão, ela teve 35,3% de respostas corretas. Foi um índice bom, mas poderia ser muito maior, certo? As outras duas alternativas mais marcadas foram irradiação e convecção. Acredito que tenha sido por falta do conceito mesmo, sabe? De entender o conceito de cada uma delas, ou, sei lá, na hora da prova o nervosismo confunde, acontece. Por isso a resposta dessa daí é a letra B. Ficou claro, gente? Porque é B e não A nem C. Evaporação e vaporização, vocês sabem que são mudanças de estado físico, não tem nada a ver com transmissão de calor, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tranquilo. Pronto. Então, ó,
Agora, eu botei uma questão teórica nessa prova, certo? Foram 3 questões minhas, uma teórica e 2 com cálculo. Então, vamos fazer esse cálculo. O uso do chuveiro elétrico é muito comum em várias regiões do Brasil, principalmente em épocas mais frias. Considere um chuveiro elétrico sendo usado em uma posição a qual está associada uma potência de 2.400 watts. Então, galera, tudo que ele dá de dado, risque. 2.400 watts. Por ele, a água flui a uma vazão de 5 litros por minuto. Beleza? Suponha que 75% da potência dissipada por esse chuveiro seja absorvida pela água. Ou seja, a gente sabe que ele não vai passar totalmente os 2.400 watts para a água, certo? A energia vai ser equivalente a 75% disso, certo? Então, ó, suponha que 75% da potência dissipada por esse chuveiro seja absorvida pela água que entra nele a temperatura ambiente de 28 graus, certo? Nossa T0. Desse modo, a temperatura atingida pela água ao sair do chuveiro é. Então, vamos montar o que ele deu para a gente. Ele deu para a gente, ó, a potência, que era de 2.400, certo? A teórica, porque a ideal a gente sabe que é 75% disso. Então, a gente já pode até calcular quanto a gente vai devidamente, de fato, certo? Quanto a gente vai utilizar para aumentar a temperatura da nossa água. Então, isso daqui vezes 0,75, a gente vai obter o valor de 1.800. Certo? Então, apenas 1.800 watts serão utilizados para o aquecimento da água, de potência. Ele deu também para a gente a vazão. Então, vejam, o que é vazão? É a quantidade de alguma coisa, no caso, a quantidade de água, que sai por minuto. Certo? Então, a gente vai usar como tempo. Vocês decidem, eu quero usar como tempo 10 minutos. Então, na questão, vocês têm que utilizar a quantidade de água que sairia em 10 minutos, que seriam 50 litros. Certo? Porém, eu vou usar do jeito que está mesmo. São 5 litros por minuto. Eu vou supor que a massa de água vai ser de 5 quilos a cada minuto. 5 quilos a cada 60 segundos. Nossa temperatura inicial é 28 graus. E ele quer a nossa temperatura final. Até aí, tranquilo, certo? Todo mundo conseguiu pegar. Então, vamos montar aqui como é que seria a fórmula. A gente sabe o quê? Que energia, certo? A gente tem que calcular a energia que ele vai fornecer para a gente. Energia é o quê? Energia é potência vezes o tempo. Então, ó, qual é a nossa potência de fato? Ao invés de 2.400, nossa potência é 1.800 watts. Então, vamos botar aqui 1.800. Tudo isso vezes qual tempo? Vou botar o tempo de 1 minuto. Só que lembrem, tempo tem que estar no SI, certo? Então, a gente vai botar em segundos. 60. Nesse caso, a gente vai ver... Gente, isso aqui é um 8. Antes que pensem que é 1.000. A gente vai ver o quê? Que 1.800 vezes 60 dá 108 mil joules de energia. Então, a gente tem essa energia toda para conseguir... para conseguir aquecer a água. 108 mil joules. Então, beleza. Agora a gente vai usar o quê? A fórmula que a gente sempre usa para tudo em calorimetria, praticamente. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Certo? Porque a gente está falando de quê? De mudança de temperatura, é calor sensível. Certo? Em nenhum momento ele falou de mudança de fase. Então a gente vai usar Q, MC, ΔT. Qual a quantidade de energia disponível que a gente tem? A gente acabou de calcular. 108 mil joules. São 108
1000. Beleza? Isso vai ser igual a quê? A uma massa. Quanto é a massa? A gente não usou aqui em cima um tempo de 60 segundos, que é a mesma coisa que 1 minuto. Em 1 minuto, quanto é que passa de água pelo chuveiro? Tá aqui na questão, ó, a vazão de 5 litros. A gente sabe que o quê? Que 1 litro de água equivale a 1 quilo de água. 5 litros vão equivaler a 5 quilos. Então, ao invés de colocar 5 aqui, vejam que o calor específico está em joule por grama. Então, a massa vai ter que ser em grama. Então, 5.000 vezes o calor específico que ele deu, 4,2, vezes a variação de temperatura que a gente quer descobrir. A gente pode botar logo o ΔT para saber, ou a gente pode fazer isso aqui, ó. T, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é de 28. Tranquilo, gente, a montagem. Então, ó, resolvendo aqui, como é que vai ficar? Vou passar todos os termos, tirando o T menos o 28, para dividir. Vai ficar 108.000, dividido por 5.000, dividido por 4,2. Mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu fazer a conta aqui. 5.000 vezes 4,2. Então, a gente vai ficar ó, com 108.000 dividido por 21.000. Tudo isso igual a T menos 28. T menos 28. Dividindo aí 108 por 21, a gente tem uma temperatura de... Espera, tem uma coisa aqui. 28. 21.000 mesmo. A gente vai ter aqui um valor aproximado. Espera aí, viu, gente? Massa de 5.000. 5.000 vezes 4,2. 21. Da 1.087. Dividindo aqui, gente, a gente vai obter o valor de 5 e alguma coisa, certo? Aproximadamente 5,2, parece. Aproximadamente 5,2. A gente vai aproximar. Tudo isso vai ser igual a T menos 28. Hoje está dando 33, peraí. Está dando aqui T igual a 33,2. Só um momento, viu, gente? Porque senão eu passei de gabarito errado. O chuveiro elétrico, 2.400, 5 litros por minuto, 75%. Resolvido. A conta tá certa, 3.160. 108.000. 108.000 dividido por 5.000. Vezes 4,2, que é o valor específico. Tem menos 28. Tem menos 28, tá certo. Gente, eu acho que teve erro na questão, certo? Provavelmente eu não troquei o... Não coloquei o item certo. Ficou assim. Depois eu vou passar para a Julia isso também. Mas o gabarito seria 33,2. Certo? Quem chegou nessa resposta durante a prova e não tinha item, desculpa aí. Tá, acho que tá... Eu fiz a conta certa, eu acho. Só que não tá... Deixa eu ver aqui de novo. 2.400 vezes 0,75 dá 1.800.
2.400 vezes 0,75, 1.800. Beleza. 1.800 vezes 60, 108 mil. É a energia que a gente tem. A massa de 5.000 Tá certo, eu acho. vezes Os cálculos. 4,2. O cálculo tá certo. Dá 21 mil. 21 mil dividido por 108 dá 5,14. É isso mesmo, gente. Tá errado aí, foi mal. O gabarito não seria 37, seria 33,2. Beleza? Então, seria 33,2. Mas na montagem aqui, vocês têm alguma dúvida nisso? O que é que eu fiz durante a questão aqui agora? Pronto, então, deixa eu seguir aqui. Foi mal, de verdade, gente. Poxa, foi gabarito errado. Outra aqui de calorimetria. Após assistir uma matéria na televisão que mostrava os benefícios da água gelada, Dona Cláudia, adepta a hábitos de vida saudáveis, decide mudar um pouco seu modo de consumir água. Seguindo os conselhos da nutricionista do programa, ela acorda todo dia às 5 horas da manhã e toma um copo de água a 5 graus. Certo dia, ao acordar, ela percebe que esqueceu de colocar a água no congelador e só dispõe de 300 ml de água a 80 graus na sua cozinha. Então, 300 ml de água a 80 graus. Sendo assim, ela abre o congelador e retira de lá alguns cubos de gelo para poder tomar sua água gelada. A quantidade de cubos de gelo que ela utilizou para resfriar sua água a 5 graus foi. Então, aqui. O que a gente quer. Agora deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa questão? Ela disse que tem. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu subir aqui que eu não vi. 300, se não me engano, 300 ml de água. Isso, a 80 graus. Então, 300 ml, 80 graus. Então, gente, vamos ver. Primeiro, eu quero reduzir a temperatura dessa água até 5 graus, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vão ocorrer trocas de calor entre o gelo e a água, certo? Para quê? Para que a temperatura da água diminui e o gelo derreta e vire água, certo? Então, ó, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? Montar a equaçãozinha. A gente tem o quê? Que o Q do gelo, certo? Mais a quantidade de calor da água vai ser igual a zero. Não vai ter troca entre... Não vai ter perda de calor, resumindo. O gelo está sólido. Ele vai se transformar em água a 0 grau para depois conseguir começar a ganhar calor sensível para aumentar a sua temperatura. Então, ó, o calor do gelo a gente pode dividir em calor sensível do gelo mais o calor latente do gelo. Tudo isso mais o calor sensível da água. Vou passar um acentuado, pronto. Quem é o calor sensível do gelo? Isso vai acontecer quando ele se transformar em água, certo? Então vejam, primeiro, qual é a massa de gelo que você tem? É o que você quer descobrir, certo? Eu vou deixar do jeito que está agora, só massa do gelo mesmo, ó. Massa do gelo, vezes o calor específico do gelo. Quanto é o calor específico do gelo? Calor específico do gelo, 0,5. Vezes a variação de temperatura.
o seu gelo vai derreter, vai virar água a 0 grau, e essa água a 0 grau vai chegar até 5 graus, que é a temperatura da água que a moça quer. Então, a variação de temperatura é de 5. Tudo isso mais o calor latente do gelo. Quanto é o calor latente do gelo? É a massa do gelo, isso, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80. Tudo isso mais a quantidade de calor sensível da água. Ela diz que tem 300, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é quanto? A gente vai sair de 80 para chegar a 5, ou seja, uma variação de menos 75. Tudo isso igual a 0. Fazendo essa continha, gente, o que é que vocês vão obter? 2,5 mg mais 80 mg. Já vou passar lá para o outro lado, ó, igual a quem? A 300 vezes 75. Vai passar positivo, tá? Isso vai dar 22.500. Então a gente vai ter que 82,5 mg é igual a 22.500. A gente vai obter aqui um valor de 2 massa do gelo igual a aproximadamente, certo? 273. Aproximadamente isso. Ou seja, a massa total de gelo que você vai colocar é 273 gramas, certo? Aproximadamente. Só que eu quero saber quantos cubos. E ele disse aqui, ó, no dado, que a massa do cubo de gelo é de 25 gramas. Ou seja, se eu dividir para descobrir a quantidade de cubos, é só fazer o quê? A massa total, que é 273, dividido pela quantidade de cubos, pela massa de um cubo de gelo. Fazendo isso aqui, a gente vai obter aproximadamente, vai dar, ó, Q igual a 10,92, certo? A resposta mais aproximada aqui, o 10, certo? No caso, preciso de 10 cubinhos de gelo para conseguir fazer essa mudança de temperatura na água. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa que deu erro de interpretação na questão, que vocês não conseguiram, sei lá, montar o raciocínio? Então, beleza, pronto. Essas foram as questões de física. Peço desculpa novamente pela segunda questão, que não tinha gabarito, certo? E de física foram essas, certo? Alguém tem alguma dúvida na parte de física que quer tirar antes de a gente começar a matemática? Eu não. Beleza. Então, gente, ó, desculpa mais uma vez. Deixa eu trocar aqui a tela, a gente vai para matemática agora. Então, pronto. Tá aí matemática. Deixa eu subir aqui, viu? Pronto, agora eu queria saber de vocês o que vocês acharam da prova de matemática. Como foi? Me falem. Bora, gente. Alguém Tava fala mais aí. tranquilo que coisas. Que Eu natureza? achei muito mais tranquilo. É. Beleza, Também porque beleza. eu mesmo não sabia muitos cálculos do que eu tô vendo agora também, desse aí do calor latente e sensível. Sim. Tiveram muitas questões suas, né, que tiveram
que era necessário esse cálculo. Sei. Então, vamos para a parte mais legal da prova de vocês, que foi essa daí. Essa questão eu achei ela muito legal, porque ela brinca com a imaginação de vocês um pouco. Veja, a figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em certo tipo de máquina. No corte, aparecem dois círculos, com raios de 3 cm e 4 cm, um suporte vertical e um apoio horizontal. Você vai saber a altura do suporte. Então, vamos calcular. A gente tem aqui, gente, um triângulo. Concorda comigo? Ó, triângulo daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Primeira coisa que a gente tem que perceber quando a gente monta esse triângulo é que ele não tem a altura do suporte, certo? Não é a altura do suporte que a gente vai calcular. A gente calcular a altura desse triângulo, por exemplo, não é a altura do suporte. Por quê? Porque fica faltando um pedacinho aqui, ó. Fica faltando um pedacinho aqui. E aqui em cima, esse pedaço não faz parte do nosso suporte, certo? O suporte é só daqui até aqui embaixo, beleza? Então, vamos ver como é que a gente montaria aqui. Primeiro, eu tenho que calcular essa altura aqui, beleza? Como é que eu calculo isso daí? Eu tenho hipotenusa, tenho ângulo, falta o cateto oposto. Então, vou usar seno. Ou seja, o seno de 30, vou chamar isso aqui de x, ó, vai ser igual a x sobre 24. A gente sabe que o seno de 30 é 1 sobre 2. Aí repete aqui x sobre 24. Resumindo, a gente percebe que x é igual a 12 centímetros. Só que a gente sabe que essa aí não é a nossa resposta, certo? Por que não é a nossa resposta? Porque isso daqui, ó, não faz parte de jeito nenhum do nosso suporte. E isso daqui, ó, esse pedacinho aqui, não foi contado como parte do suporte, mas ele é parte do suporte. Sendo assim, o que é que a gente vai fazer? Tirar essa parte aqui, ó. Peraí, deixa eu trocar aqui para mostrar. Vai tirar essa parte, ou seja, vamos tirar quanto dessa altura que a gente acabou de calcular? Ele disse, ó, que era 4. Essa bolinha aqui, esse círculo tem um raio de 4 centímetros, então menos 4. A gente obtém 8. Ou seja, daqui até aqui, a gente tem 8 centímetros. Porém, ainda falta essa partezinha daqui, ó. Esse pedacinho. E aí, gente, a gente percebe que isso daqui é igual a isso, ó. Ó. Que é o raio desse círculozinho também aqui, do círculozinho de baixo. E esse raio vale 3 centímetros. Ou seja, essa altura aqui também é 3 centímetros. Ou seja, 8 mais 3, a gente obtém 11. Ou seja, a altura desse suporte é de 11 centímetros. Tranquilo, gente? Todo mundo conseguiu entender? Beleza. Incrível como vendo a resolução parece fácil demais. Mas é fácil demais. Na hora é nervoso com a prova, com o tempo, para querer mostrar resultado e tal, mas é fazendo a calma, respirando. Olha, para mim, a questão mais difícil da prova foi a que foi anulada, certo? Porque ela exigia de vocês uma localização espacial um pouco mais acentuada e tal. Mas, mesmo assim, vocês vão ver quando eu resolver ela, vai ser bem tranquilo. Ela é bem fácil. Uma pena o gabarito ter ido errado. Mas, enfim. Vamos lá. Tem esse daqui, ó. O compasso é um instrumento usado no desenho artístico e no desenho técnico. Um exemplo de compasso especial é o compasso articulável, que possui cabeça de fricção para ajuste preciso e suave do raio, um braço articulável e outro com a barra prolongadora do braço, onde fica a ponta seca, conforme a figura abaixo. Então, gente, vamos ver aqui. O esquema abaixo mostra o compasso articulável ajustado
de modo que o braço articulável AO é perpendicular a AB e OP. Então, vamos descer aqui um pouquinho para ver a figura de baixo. Pronto. Ele disse o quê? Que AO é perpendicular a AB e OP. AB e OP, beleza. Então, gente, ó, para essa configuração, a medida em centímetros do raio da circunferência traçado com compasso é, primeiro, o que é que vai determinar o raio dessa circunferência? Ó, é essa distância aqui, ó. PO. PO é o raio. Por quê? Quando você mantém uma das pontas fixas, você vai girar a outra. Ao girar a outra, ó, essa distância aqui que está em verde será o nosso raio. E é isso que a gente quer descobrir. Beleza? Então, como é que eu vou resolver essa questão? Calculando esse tamanho da linha verde. Ah, mas como eu vou calcular essa linha verde? Lembrem que praticamente toda questão de geometria você consegue resolver com triângulos. Ele disse que isso daqui, ó, era perpendicular a AO. Ele disse que AB é perpendicular a AO. Ou seja, isso daí forma um ângulo de 90 graus com AO. Vejam aqui que a gente acabou de delimitar o que, gente? Um triângulo isósceles com ângulo de 120 graus. Beleza? Aí a gente já obtém, ó, essa parte daqui, ó. Deixa eu fazer uma linhazinha pontilhadinha. Então a gente já obtém praticamente esse pedaço daqui. Só que falta esse pedacinho daqui para cá, que está em rosa. Mas vamos uma parte de cada vez, certo? Primeiro vamos calcular esse pedaço de vermelho. Como é que eu posso calcular? Lei dos cossenos, beleza? Como é que eu vou aplicar a lei do cosseno aqui? Ó, lembrem da lei dos cossenos, que é A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno de alfa. Vou deixar maiúsculo mesmo. Vezes o cosseno de alfa, beleza? Essa é a lei dos cossenos. Quem é o meu A? Essa partezinha de vermelho, ó. O lado oposto ao ângulo de 120 graus. Então, A ao quadrado vai ser igual a quem é B? Tanto faz, os dois valem 8, então 8 ao quadrado. Eita, não botei 8. 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado novamente, menos 2 vezes 8 vezes o cosseno de alfa. Vezes 8 vezes 8, novamente, vezes o cosseno de alfa. E aí eu pergunto, quanto é o cosseno de 120? Cosseno de 120, aí vocês vão lá, ó. Faz aquela tabelinha. Falta, passa, falta. Ou seja, 120 faltam 60 graus para 180. Ou seja, o ângulo de 120 é equivalente ao de 180. Porém, tem um negócio do sinal também, gente. Deixa eu botar aqui logo quanto é que ele vai valer e eu vou explicar para vocês. Porque senão perca a caixa de texto. Vai valer menos cosseno de 60, 1 sobre 2. Deixa eu mostrar para vocês por que ele vai valer isso. Ó, lembram do círculo? Eu falei lá para vocês, do ciclo trigonométrico, que ele é muito importante para resolver esse tipo de questão. Vocês vão ter esse daqui, ó. Certo? Primeira coisa é você localizar o quadrante ao qual o ângulo pertence. 120 está aqui, ó, no F. Ou seja, quanto falta para 180 graus. Ou seja, ele é equivalente a quanto? 120. 180 menos 120, 60. Ou seja, 120 é equivalente ao ângulo de 60 graus. Ah, isso quer dizer que ele vai ter os mesmos valores de seno e cosseno? Não, depende. Depende do quê? Se o seno dele vai ser positivo ou negativo. Ou o cosseno positivo ou negativo. Como é que eu faço para descobrir isso? Lembrem que... Deixa eu voltar. Eita. Deixa eu voltar aqui. Lembrem que o quê? Que o seno é representado pelo eixo Y, o cosseno pelo X. Ou seja, o que tiver à esquerda do seno é negativo para seno. Certo? Então, ó, com relação ao seno,
só são positivos quais quadrantes? Pera, me confundi, gente. É com relação ao cosseno, certo? O cosseno é o eixo X, ó. Tá? À esquerda do cosseno é negativo. Tá? À direita do cosseno é positivo. Ou seja, para o cosseno só são positivos o primeiro e o quarto quadrante. Aqui é negativo, ó. Ou seja, o valor do cosseno de 120, cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. E quanto é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Por isso é menos 1 sobre 2. Certo? Com o seno é o contrário. É só a gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar. Com o seno a gente analisa se ele está em cima ou embaixo. Se ele está acima do eixo X ou abaixo do eixo X. Então, ó, aqui é positivo e aqui é negativo. Pro seno, certo? Mas no nosso caso aqui é cosseno, por isso, menos 1 sobre 2. Então, continuando nossa continha. O que é que a gente vai ter aqui, ó? Quanto é... Continuando aqui, eu vou repetir. A ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, 64. Mais 64. Menos. Tá vendo ali que tá menos 1 sobre 2. Ou seja, eu vou fazer 2 vezes 8 vezes 8 e depois dividir por 2. Concorda comigo que eu posso cortar o 2 com o menos 1 sobre 2? E no final isso tudo vai virar positivo? Ó, porque vai ficar menos 2 vezes 8 dá 16. Menos 16. Menos 16 vezes 8 dá menos 128. Menos 128 dividido por vezes menos 1 sobre 2 vai dar mais 64. Beleza? Vai dar isso daí, ó. Mais 64. E a gente vai obter o quê? Que A ao quadrado é igual a 64 vezes 3, que dá 192. Como eu não quero isso, eu quero saber qual é o valor de A. O valor de A é a raiz de 192, que vai dar... deixa eu fazer aqui rapidinho. 48, 24, 12, 2, 6, 2, 3. Vai dar 8 raiz de 3. Certo? Esse é o valor do nosso A. Então, deixa eu colocar aqui. Isso daqui vale o que, gente? 8 raiz de 3. Tá, agora falta essa parte. Como é que eu vou descobrir essa parte rosa aqui? Esse trecho que liga esse ponto aqui, vou chamar de X, até P. Quanto é que é essa medida? Vejam, gente. AO, BX tem a mesma medida. Então, isso aqui também vale 5. Beleza? Tranquilinho até aí? Vejam. Aqui vale quantos graus? Ó, 120. Triângulo tem que ter 180. Faltam 60. Ou seja, aqui vale 30. E lá também vale 30. Que é um triângulo isósceles. São ângulos de mesma medida. Então, 30. Isso daqui, gente, vale 90. Ó. Por que 90? Porque eu tracei uma reta perpendicular aqui, gente. Certo? Então, ó, 90, 90, 90, 90. Certo? Tudo 90. 30 mais 90 dá 120. 120. Falta quanto agora? Para completar o 180, ó, que essa reta demonstra pra gente, faltam 60 graus. Beleza? Essa medida aqui é de 60. E aí, agora ficou fácil, né? Só fazer o que, gente? Aplicação de, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Eu vou usar tangente. Ou seja, a tangente de 60 vai ser igual a quem? Cateto oposto, chamar de B. Cateto oposto B sobre quem? 5. Tangente de 60 a gente sabe que é raiz de 3. É igual a B sobre 5.
Ou seja, B vale 5 raiz de 3. E aí, galera, agora tá facinho. Como eu quero esse valor aqui, ó, o tamanho de P até O, passa um pouquinho, mas enfim, o tamanho de P até O, é só fazer o quê? 8 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, que é essa medida aqui que a gente acabou de descobrir. Fazendo isso, a gente obtém aqui a resposta, letra D, 13 raiz de 3. Por quê? 8 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, somando 13 raiz de 3. Beleza, gente? Deu para acompanhar? Deixa eu olhar aqui. Deu. Essa aí eu fiz diferente. Eu me surpreendi quando você foi por essa forma. Eu fiz assim, eu diminuí, eu dividi mais. Eu dividi em duas partes, o triângulo de 120 graus. Aí eu formei um de 60 70. e o outro de 60. Sim. Pode ser também. Boa. Aí eu calculei, ficou até mais fácil. Ficou mais fácil de calcular o cateto oposto. Boa, boa. Aqui quando eu fiz ela, eu só vi esse jeito aqui. Só bati assim o olho. Não, essa aqui é leite cossenos. Aí eu fui. Mas é uma boa também você dividir aqui em 60 e depois fazer outra divisão aqui. Consegue 2 triângulos, verdade. Boa também. Tudo bem. Agora aqui, tranquilo, certo? Posso seguir? Beleza. Uma questão que eu queria fazer com vocês foi uma que quase todo mundo errou. Não foi essa. Também não foi essa. Foi essa aqui, a da melancia. Essa questão vocês vão ver que ela é muito, muito, muito simples. Só que a interpretação pega mesmo. Veja, eu vou resolver ela com vocês através disso daqui, ó. Setinhas. Eu tenho uma setinha. Depois, mais 2 setinhas. E aí vocês vão entender porque eu tô colocando essas setinhas aí. Vejam, em um belo dia de verão, Deméter foi à feira do Olimpo comprar frutas para o piquenique dos deuses. Dentre as frutas compradas, havia uma melancia de 1 quilograma. Apenas 1% da melancia era sólida. Os outros 99% eram água. Durante o preparo do piquenique, a melancia foi colocada ao sol, desidratou-se e passou a ter 98% de água. Sendo assim, a nova massa da melancia comprada por Deméter é... Veja, primeiro, qual era a massa da melancia? 1 quilo. Beleza? Vou colocar aqui 1000 gramas. Tranquilo até aí? Aí, ó, desses 1000 gramas, quantos eram sólidos? 1%. A gente sabe que 1% de 1000 é 10 gramas. Quantos por cento eram líquidos? 99%, ou seja, 990 gramas. Certo? E o que aconteceu? Ela colocou no sol. Quando ela colocou no sol, ela perdeu massa. Certo? Ela desidratou e passou a ter 98% de água. Então veja. Concordam comigo que isso daqui agora passou a ser 2% da massa, a partir do momento que ela desidrata? E veja, ela passou a ter 98% de água, os outros 2% são o quê? São sólidos. E sólidos, ele não mudou. Se você desidratar, a massa de sólido não vai mudar. Continua 10 gramas. Então, ó, 2% são 10 gramas. Se 2%, deixa eu voltar aqui. Se 2% são 10 gramas. Quantos gramas seriam os 100%? A nova massa, o total. Quanto é que isso vai ser? X. Fazer essa continha, gente, vocês vão ver que vai dar, ó, 10 vezes 100, 1000. 1000 dividido por 2, 500 gramas. 500 gramas. Então, gabarito letra C. Uma questão fácil,
porém com a interpretação um pouco difícil, certo? Vocês estão vendo que de cálculo aí a gente não usa nada praticamente. É a regra de 3 e acabou, certo? Foram 2 pessoas que acertaram essa questão. 2, exatamente 2 pessoas. Então, se você errou, não se sinta triste, não, certo? Mas você está vendo que a questão é fácil. Então, eu não sei quais foram as 2 pessoas, mas foram 2 pessoas que acertaram. Então, foi difícil? Não foi, certo? O problema é a interpretação. Agora, deixa eu ver. Quanto tempo eu tenho? 12 minutos. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer... Escolha uma, gente. Alguém diga uma aí que vocês ficaram com muita dúvida ou coisa do tipo. Pode escolher. Vou dar uma passadinha aqui para vocês lembrarem quais foram as questões que caíram. Teve essa aqui. O índice de acerto foi bom, certo? Teve essa também, que o índice de acerto também foi bom, que era da compra da mulher lá. Só a porcentagem era matemática básica. Essa daqui de mudança de unidades, né? Vocês tinham que converter isso tudo para conseguir depois dividir, para fazer esse negócio de 900 e tal, ia bater letra D. Tinha essa aqui que foi anulada, porque o gabarito lá estava com 40, estava com 50, não, estava com 45, e não era 45, era 46. Se alguém quiser, eu faço essa aqui agora. Inclusive, eu acho que essa daí foi a... Pronto, essa daí, se ela tivesse com o gabarito certo, só uma pessoa ia acertar. Então, tipo, eu acho que teve muito erro de... Eu não sei, porque também o gabarito estava errado, então a pessoa pode se confundir. Mas, como é que seria feita essa questão? Essa que eu vou fazer? Pronto. A fim de medir a altura de um guindaste para uma obra da prefeitura, um engenheiro utilizou um teodolito, instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, cuja altura é de 1,8 metros. Assim, ele observa o guindaste sob um ângulo de 45. Então, beleza, tem aqui o guindaste, ó. Vou desenhar ele começa retinho aqui. Deixa eu botar aqui um negócio para ficar parecendo um guindaste mesmo. Tá aqui o guindaste. Ui. Beleza? Aí o que acontece? O cara quer medir a altura desse guindaste. Aí ele observa ele sob um ângulo de 45 graus. Então, ó. Aqui mais ou menos. Pronto. Deixa eu fechar aqui o triângulo. Imagine que é todo, tá? Mas não é todo não. Porque vocês vão ver depois. Então, ó. Tá aí. A altura é 1,8. Pá, pá, pá. Ângulo de 45. E depois aproxima-se 18,2 metros dele, passando a observá-lo sob um ângulo de 60 graus. Então, ó, depois ele andou e ficou observando esse guindaste sob um ângulo de 60. Então vejam como é que a gente ia resolver essa daqui. Está aqui o ângulo de 45 graus. Aqui o ângulo de 60 graus. O que é que acontece? O principal erro de vocês provavelmente foi isso aqui, ó. Ele aproximou-se 18,2. Não é isso aqui, ó, que mede 18,2. Ele andou 18,2 metros para se aproximar do guindaste, ou seja, isso daqui mede 18,2. Beleza? Esse pedacinho aqui. Isso mede 18,2. Isso aqui a gente não sabe quanto mede. Aproximou-se 18,2 metros dele, passando a observá-lo sob um ângulo de 60. Utilizando raiz de 3 igual a 1,7, a altura do guindaste encontrada pelo engenheiro foi D. A gente vai fazer o quê? Comparação, gente. Lembrem, ó, que todo triângulo que tem como um ângulo 45 graus, o outro 90, a medida dos catetos dele são iguais. Por quê? Por causa da tangente. Vou botar ele na forma para vocês verem. Vamos chamar esse pedacinho, ó, daqui até aqui de x. E aqui a gente tem a nossa altura. Beleza? Então como é que seria para a gente resolver isso daí? A gente vai fazer assim, ó. Tangente de 45
é igual a quê? Cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, ou sobre o cateto adjacente, é tangente, certo? Que é 18,2 mais x. Daí, beleza. Tangente de 45 a gente sabe que é 1. Ou seja, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter isso daqui, gente, ó. Eu vou ter que H é igual... É igual todo na pega, peraí. Vai ser igual a 18,2 mais x. A outra relação que a gente vai ter é essa aqui, ó. Que a tangente de 60 é igual a quem? H, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é x. Quem é a tangente de 60? Raiz de 3. Igual a H sobre x. E a gente sabe o quê? Que H é igual a 1,7, certo? Que foi o valor que ele deu pra gente, como raiz de 3. 1,7 x. Beleza aí, galera? Tranquilo, né? O que a gente vai fazer com isso daqui? Substituir aqui. Quem é H? 1,7x. Vou passar isso para cá, gente, ó. Certo? Estou passando ele para lá, para o outro lado. Menos x igual a 18,2. Ou seja, eu vou ter que 0,7x é igual a 18,2. E eu vou ter que x é nada mais, nada menos que 26. Beleza? X é 26. Então, a gente tem aqui resposta. Certo? É a resposta? Não é? Porque a gente quer a medida de x. A gente quer a medida de h. Com essa continha, a gente sabe o quê? Que h é 18,2 mais x. Ou seja, h é igual a quem? 18,2 mais 26. Certo? 26, ó, a medida de x. Só estou reproduzindo essa equação aqui, ó. E a gente descobre o quê? Que h é igual a 44,2 metros. Aqui, ó, resposta. É o gabarito? Não é? Por quê? Ó, o teodolito dele tem 1,8 metros. Ou seja, tá vendo esse pedacinho que tá aqui do lado de fora? Ó, essa retinha que ficou aqui. Deixa eu aumentar ela um pouquinho só. Tá vendo esse pedacinho de reta que ficou aí sobrando? Esse pedacinho de reta é a altura do nosso teodolito. Isso aqui, ó, mede 1,8 metros. Isso aí mede 1,8, o que é que eu tenho que fazer? Somar agora. Somando com a altura do teodolito, eu vou obter a altura do guindaste, que era de 2, 8, 10, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 46 metros. Beleza? Essa seria a nossa resposta. Letra E. Só que aí eu, na pressa, fui mandar um negócio pra Dília e mandei errado. Eu somei de cabeça e botei que era 45 e foi 45. Mas, questão bem, tipo, difícil dela era o quê? Eu acho que a maioria aqui errou, porque muita gente marcou ou 26 ou 27,8, sabe? Então, a maioria do pessoal que errou provavelmente confundiu isso daqui, ó. Confundiu essa distância. Achou que isso era isso aqui. E por isso saiu a resposta errada. Deixa eu lembrar, foi essa de 70 que foi anulada. Deixa eu dar uma olhada aqui no índice de acerto dela. Ó, muita gente realmente marcou letra B. Muita gente marcou mesmo, sabe? Mas essa aqui foi bem distribuída até as respostas. Então, ó, isso daqui você encontrava
calculando o x. Então, quem encontrou 26 e marcou, calculou o x. Quem marcou 27,8 foi porque pegou a altura, o x e somou com 1,8. Sabe? Teria sido uma boa intenção se não tivesse usado x ao invés de h. Quem marcou 44,2 foi porque o quê? Calculou h, mas esqueceu de somar com 1,8. Quem marcou letra E, que era 45, que era a alternativa errada, não sei se foi que pensou, porque a questão estava errada. Mas, enfim. Letra E, galera. Gabarito desse daí. Tranquilo. Vocês têm alguma dúvida? Quero que eu repita alguma parte dessa explicação. Se quiser, fala. Repito. Próxima aula da quinta, a gente vai ter isso também. Porque eu não queria botar assunto antes da maratona também, sabe? Pra não, sei lá, não ficar perdido, eu tenho que depois... Enfim, vocês entenderam. Certo? Aí teve essa daqui, que foi a da costura, Entendi. do bastidor e tal. Bem legal essa questão. Essa foi eu que elaborei. Viu? Essa aí, eu pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou usar para elaborar a questão? Eu vou botar isso daí de costura. Eu esperava que, tipo, a galera acertasse mais essa daí, porque era diária, era bem tranquila, não tinha nada demais. Foi muito parecida com uma que teve no outro simulado também, que era da mancha de petróleo, se eu não me engano. A única coisa foi que eu mudei o contexto. Chamei gabarito letra D, mas muita gente marcou letra C, certo? Provavelmente por quê? Porque quando usou isso, calculou outra coisa. Veja, vou fazer ela rapidinho, que ela é rápida. Falta 1 minuto para acabar, ela dá para fazer. Aqui ele deu o quê, gente? Comprimento. Comprimento é o quê? Circunferência, C, é 2πr. 2πr. Ou seja, 16π é igual a 2πr. E a gente vai calcular o valor de quem? A gente vai descobrir o valor do raio. Ó, corto 2π com 16π, eu vou ter que o raio vale 8. Beleza? Agora eu quero saber o quê? A área do tecido que fica dentro do bastidor. Ou seja, isso daqui, ó. Quero saber a área do círculo, praticamente. Como é que eu faço para calcular a área do círculo? A área é igual a I R ao quadrado. Ou seja, a minha área é igual a 8 ao quadrado vezes π. Π torto, mas é π. Ou seja, a nossa área, gente, é igual a 64π. Beleza? O que vai acontecer? Provavelmente vocês podem ter confundido a fórmula e tal e ter batido em 32. Certo? Mas também não. Conta bem tranquilinha. Pode ter errado besteira, tal. Correria na... Oh, meu Deus. Quase não falo. Correria na hora da prova. Se passa às vezes. Ah, questão fácil. Fazer rapidinho para não perder tempo. Aí cai na besteira. Cai na casquinha de banana e erra. Estão vendo aqui, ó. Bem tranquilo. O gabarito seria o quê? Letra D. Certo, gente? Próxima aula eu continuo com a resolução das questões. Certinho. Certo? Desculpa aí pelos gabaritos errados. Às vezes eu me passo mesmo quando eu mando. Mas eu vou trabalhar para que no próximo simulado isso não aconteça. E é isso, gente. Boa noite para vocês, certo? Boa aula. Não deixem de se afetar tanto pelo resultado Tô só esperando a aula. de vocês, certo? Façam assim, ó. Tipo, errou. Acontece. Agora é usar isso como o quê? Eu acho que eu já falei isso na passada, mas eu falo de novo. Como um trampolim, certo? Pega os seus erros, junte tudo e use eles para te funcionar, para você conseguir ir lá na frente, tipo, caramba, eu vou olhar para trás e vi que errei isso daqui, poxa, como eu evoluí, sabe? Façam isso, tirem dúvida, podem mandar mensagem, tudo mais. Eu vou tirar dúvidas de vocês, estou aqui disponível para todo mundo, certo? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. E é isso, galera. Podem contar com todo mundo, todos os professores, eu acho que estão dispostos a ajudar vocês e tal. Então, é isso.
Adorei da questão de Outer Banks ter sido a mais acertada por vocês na prova de matemática. Certo? Foi bem, bem legal mesmo. E é isso, basicamente. Então, deixa eu parar aqui de gravar.